Graças a Deus, meus queridos irmãos. Convido a igreja para que abra a santa e inerrante palavra do nosso Deus em Miqueias. Faremos a leitura do capítulo 5, versos 2 a 6. Miqueias, capítulo 5, versos 2 a 6. Diz assim a santa, inerrante palavra do nosso Deus: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 líderes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod, dentro de suas próprias portas. Assim, nos livrará da Síria, quando essa vier à nossa terra, e pisar os nossos limites. Até aí a leitura da palavra do nosso Deus. Era o ano de 1954, quando um grande mar de corrupção e imoralidade explodiu nos porões do Palácio da Presidência da República. Naquele ano, a inflação estava altíssima, subia cada vez mais, deixando a população. As crianças vão ter o momento delas. As crianças de quanto? 3 a 10 anos. Pode vir. Crianças de 3 a 9. Pode vir. Vão perder a história, que pena. Mas ouvirão a palavra na linguagem delas. Amém. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, graças te damos pelos nossos pequeninos. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, da vida destes, e que a palavra penetre no seu coração. Guia a professora, que seja fiel e expositiva da tua palavra. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Podeis ir. Em 1954. Um dos anos mais terríveis para a nação brasileira. E eu chamo a sua atenção porque, naquela época, a economia não estava bem. E quem estava na presidência era o tão emblemático presidente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, diante das pressões populares, se mostrava a quem? O seu silêncio era sepulcral. E era uma forma dele se defender das falsas acusações ou até mesmo de pedidos de impeachment relacionado à sua má administração, segundo alguns. Até que um dia, um dos seus maiores opositores, Carlos Lacerda, ele sofre um atentado. E nesse atentado, Carlos Lacerda toma um tiro, mas sobrevive, mas o seu amigo, major da aeronáutica, major Rubem Vaz, morre. Todavia, com o avanço das investigações, foi constatado que uma das pessoas que participou desse atentado de Carlos Lacerda era um homem muito chegado de Getúlio Vargas,
O nome dele era Gregório. E assim, o tão emblemático presidente da República foi relacionado com aquela tentativa de homicídio. Ele ficou em maus lençóis. Getúlio Vargas, então, ele acaba perdendo o apoio do seu vice-presidente, o Café Filho. E então, em uma determinada altura, para ser preciso, dia 24 de agosto daquele ano, após uma reunião com seus ministros, Getúlio se recolheu ao seu quarto no palácio e depois de escrever uma carta que dizia: eu deixo esta vida para entrar na história, deu um tiro no seu próprio coração. Um homem que, para muitos, é um herói, foi um herói, para outros, um vilão, mas para os historiadores é alguém de muita importância para a história do nosso país, porque ele queria ver o Brasil como uma grande e potente nação, exemplo para o mundo todo, fazendo juras e mais juras e mais juras. Isso é o pecado. O pecado corrói não só laços familiares, mas os laços de poder também. O pecado corrompe os reis. O pecado corrompe os governadores, prefeitos e presidentes. Isso não era diferente na época de Israel. Israel, neste momento que nós lemos o texto de Miqueias, passara por uma grande sucessão de reis, muitos deles fracassados, muitos deles ímpios, que fizeram a nação mergulhar no mar de imoralidade e de desgraça. Não havia para quem olhar. O texto vai dizer aí no capítulo 4, por exemplo, você vai ver, a partir do verso 9, vai dizer agora: por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como a da que está para dar à luz? Ou seja, Miqueias pinta um quadro de desespero, e a mulher aqui sofrendo é Israel. Ele olha para uma visão que Deus dera a ele, e ele olha assim e fala: eu estou vendo uma mulher chorando. E ele se aproxima daquela mulher e fala: por que você chora? Não há rei em ti. Não há conselheiros que te faça andar. Este era o momento que Israel estava vivendo, a ponto de, no capítulo 5, verso 1, dizer: agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Ou seja, os seus governantes serão humilhados. E aqui provavelmente uma referência a Zedequias, o último rei de Judá, antes do cativeiro babilônico. Miqueias está falando para uma nação que iria sofrer humilhação, morte, por conta dos seus pecados. E diante disso, diante desse cenário de dor e de sofrimento, Miqueias convida aquele povo a não olhar para as circunstâncias apenas, mas para olhar para um rei prometido, um rei que viria e traria muitos benefícios para o seu povo. É no momento de maior miséria daquele povo que Miqueias fala: olhem para o rei que chegará. E este rei trará consigo grandes benefícios para aqueles que estiverem em grande miséria. E nós vemos que a primeira grande feita deste rei é que quando ele chegasse, ele traria uma grande restauração. Se não, vejamos o texto que vai dizer aí no verso 3, o restante de seus irmãos, no final do verso, voltará aos filhos de Israel. A imagem aqui é de grande e poderosa restauração. Lembre-se, eles serão tirados da terra deles, da terra natal, e serão dispersos para o mundo babilônico. Mas quando esse rei chegar, Miqueias está dizendo, ele vai juntar todos vocês novamente. Haverá uma grande restauração do povo. E quais seriam as características dessa restauração? Em primeiro lugar, essa restauração será surpreendente, porque essa restauração não viria da poderosa Jerusalém, não viria da cidade mais rica, viria de Belém de Judá. Olha o que o texto diz, verso 2, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Ou seja, é uma restauração, mas que vem de um lugar onde ninguém esperava.
da pequenina Belém, a ponto de o profeta ter que se situar. É a Belém, mas de Efrata. Por quê? Porque existia uma outra Belém de Zebulon. E era possível as pessoas confundirem. Quando a cidade é muito importante, você não precisa falar o estado que ela pertence. Se eu falar para você, olha, eu viajei para Salvador, preciso dizer que fica na Bahia? Não preciso. Porque é uma terra famosa. Belém aqui não era. E ele teve que falar, é Belém de Efrata. Viria então, portanto, irmãos, de um lugar onde ninguém esperava. Belém era tão pequena que ela nem entrou na lista de Josué. Quando Josué, lá no capítulo 15, versos 20 a 63, ele começa a enumerar as cidades conquistadas, ele não conta Belém, porque era pequenininha. Ela não tinha nem 1.000 homens para guerrear, essa é a ideia. Você é tão pequena que não tem uma tropa de milhares. Ou seja, você não conta na lista das cidades importantes. Todavia, é de ti que sairá o rei que reinará em Israel. Essa restauração ela é surpreendente não apenas porque sairia o rei da pequenina Belém, mas também porque o rei que de lá saíra, ele é da descendência de Davi. O texto diz, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Este rei viria da descendência de Davi. A palavra origens ou tempos de antiguidade remete à linhagem de Davi em muitos textos das Escrituras. É um rei que tem uma genealogia davídica. O trono de Davi seria restabelecido após o exílio. O momento era de choro. O momento que eles passariam era um momento de miséria. Eles iriam querer olhar para algum rei e não teria nenhum rei. Mas um dia, de Belém de Judá, onde ninguém esperava, sairia um rei que apacentaria o povo de Deus. Este rei, ele é grande em seu chamado. O texto vai dizer, de ti sairá o que há de reinar em Israel, ou melhor, de ti me sairá. Ou seja, Belém, o que há de reinar sairá de você, mas é para mim. É um rei que não falhará, é um rei que fará a vontade de Yahvé. Não será como os outros reis que, por vezes, seguiram seus próprios caminhos de orgulho, de soberba. Não, este rei que sairá de Belém, ele fará a minha vontade, ele sairá para mim. E assim, ajuntará todos aqueles que estão perdidos. A pergunta que alguém poderia fazer ao público de Miqueias, tudo bem, eu entendi. Você está falando de um rei que sairá de Belém, ele regerá ou guiará o seu povo na força do Senhor. Mas quando isso se dará? E o texto no verso 3 vai responder. Portanto, o Senhor entregará até o tempo em que está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. A ideia é que virá quando o exílio tivesse acabado. Ele virá para colocar um ponto em todo o sofrimento. E o maior sofrimento que o povo estava enfrentando aqui era a distância entre eles e Deus. A imagem aqui volta a mostrar uma mulher em dores de parto. É como se o povo, Miqueias dissesse, vocês vão passar por muito sofrimento, mas esse sofrimento terá fim quando esse rei chegar. É como uma mulher que está em dores de parto. Irmãos, Deus não faz nada ao acaso. Israel deveria passar por tamanho sofrimento para que o seu pecado fosse expurgado. Deus mostraria para aquele povo que a sua confiança em ídolos era vã, e que os ídolos não poderiam livrá-los do exílio, da matança que os babilônicos promoveriam no seu meio. Mas quando esse rei chegasse, o sofrimento do povo de Deus teria um fim. Nós sabemos que essa história, ela aponta para o nascimento do Redentor. Quando Herodes pergunta para os sacerdotes e escribas de onde nasceria o rei de Israel, eles dizem lá em Mateus capítulo 2, verso 6, em Belém. Belém de Judá será o lugar do grande rei, e lá nasceu o nosso Redentor, mostrando que Jesus não nasceu nos grandes palácios de Jerusalém, tampouco na fortaleza de Herodes, mas no lugar humilde, mostrando para nós, irmãos, uma primeira lição.
Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Deus se vale das coisas humildes, das coisas que não são, para envergonhar aquelas que são. Deus é um Deus dos pequenos começos. Lembre-se de Davi. Quando Samuel foi ter com Davi, o pai de Davi, Jessé, apresentou todos aqueles irmãos fortes, robustos, e deixou Davi excluído. Mas Davi era o escolhido de Deus, porque Deus não vê a aparência, mas vê o coração. E a aplicação aqui é clara. Deus não precisa de figuras carismáticas para fazer o seu reino avançar. Deus não precisa da força do nosso braço. Deus não precisa das nossas ideias mirabolantes no culto. Deus precisa de pessoas simples, fiéis a Ele. Veja, eu estava lendo e estudando algumas coisas sobre a reforma, e eu pedi até para os alunos de catecúmenos lerem as 95 teses de Lutero. E é interessante que Lutero, antes de publicar as 95 teses, ele manda uma carta para o sacerdote Alberto, bispo de Mainz, Alemanha, um dos caras que projetou a venda de indulgência, a venda de perdão papal. E Lutero, quando ele mostra o quão danoso seriam as indulgências e como aquilo feriram o seu coração, ele diz para Alberto: Alberto, ai de ti, porque Deus vai cobrar de você. Mas o que eu posso fazer diante dessa circunstância? Ela é maior do que eu sou apenas um monge, eu não posso fazer nada. E então, no mesmo dia, ele publica as 95 teses que mudaram o mundo. Um pequeno monge, com aquelas marteladas. Irmãos, Deus ele se vale de pequenas coisas. Deus se vale de pessoas simples para fazer o seu reino avançar. Ele não precisa de que nós façamos a obra do Espírito Santo, mas que sejamos fiéis a Ele. Mas, em segundo lugar, além de o rei prometido trazer restauração, o texto vai dizer que ele trará paz consigo. Versos 4 a 5, na primeira parte: ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. O texto mostra que haverá paz para o povo, porque este rei que virá se manterá em primeiro lugar firme. Ele não será como os outros reis, que vez ou outra traía o pacto com Deus e levava o povo à ruína. Ele não será como os outros reis e governantes que morreram ao longo da história, porque são pó, são filhos do pó. Esse rei não, ninguém vai destroná-lo, ele se manterá firme, e por isso ele será a nossa paz. Ele continuará no trono, se manterá firme, não haverá ninguém que o deponha. Ele cumprirá o texto de Isaías que diz que o seu trono será eterno, sempre eterno. Segundo lugar, o texto vai dizer também que nós teremos paz, porque ele apacentará o povo na força do Senhor. E aqui é a figura de um pastor. Este rei não é um rei soberbo que se preocupa apenas com a sua riqueza. Este rei é um rei que se preocupa com as suas ovelhas. Olha, imagine aqui, ele está falando para um povo que está no exílio. Um povo que não tinha ninguém por eles, era Nabucodonosor quem governava. E o profeta está dizendo: acalma, porque quando esse rei vier, ele não só se manterá firme no trono, mas ele vai apacentar o seu povo na força do Senhor. Ele é o bom pastor. Ele é o pastor que conhece as suas ovelhas. Ele é o pastor que manterá-nos firmes. Mas em terceiro lugar, o texto vai dizer que este pastor rei nos dará paz, não apenas porque se manterá firme, porque nos apacentará, é porque também nós com ele habitaremos seguros. O texto diz: e eles habitarão seguros. A ideia é que Miqueias está vendo o futuro. Ele está vendo o grande rei pastor no trono, cuidando das suas ovelhas. E essas ovelhas habitarão na terra, e ninguém há de arrancá-las.
O povo de Israel, irmãos, vez ou outra, ele era arrancado da sua terra. Ele era fustigado com grandes imperadores. E o texto está dizendo, haverá um tempo em que vocês habitarão seguros. Não haverá exílio. Não haverá inimigo que se levante contra vocês, porque o rei pastor estará no nosso meio. Este era o sonho dos profetas do Antigo Testamento. Paz. A paz que viria deste pastor. Não é incomum você encontrar na leitura profética imagens do novo céu e nova terra, como se fossem imagens do Éden. Você já deve ter lido Isaías 65, por exemplo, o lobo, ou melhor, o leão, ele pastará junto com a ovelha. A criança brincará com a áspide. A figura ali é de paz. Não haverá guerra, não haverá assassinato, não haverá morte. Eles sonhavam com esse dia, um dia que não haveria mais assalto, por exemplo, um dia que não haveria mais divórcio, um dia em que todos seríamos irmãos, não haveria inveja. A criação não nos faria mais mal, não existiria mais Covid-19, não existiria mais rumores de guerra, tudo seria paz em Deus e com Deus. É o sonho daquele profeta. Veja, por que é tão difícil para mim, para você, encarar o sofrimento? Já pensou nisso? Não é fácil você, no consultório, receber a notícia que o seu filho ou a sua filha virá com uma deficiência. Ou que você está com câncer, por exemplo. Doenças, problemas na família. Por que é tão difícil para nós encararmos o luto de pessoas queridas? Por que é tão difícil enfrentar o sofrimento? Não é apenas porque dói e nos fere, isso é verdade também. Mas o sofrimento para nós se torna insuportável por vezes, sabe por quê? Porque nós pensamos que tudo que temos e tudo que experimentaremos está neste mundo. Nós não temos a visão que o profeta está pintando para nós, que um dia, apesar do sofrimento que nós vivenciamos hoje, apesar das dores, apesar do homem maligno que nos assola e por vezes nos humilha, haverá um dia que nós seremos regidos pelo Rei Pastor. Haverá um dia em que todos os inimigos serão vencidos. Haverá um dia em que se sentiremos seguros. Quando isso nós perdemos de vista, as coisas neste mundo se tornam insuportáveis. Então eu quero que nesta noite você recupere a visão do céu. Aqui é uma passagem. Não é tudo o que nós teremos na nossa existência. Há maiores coisas nos esperando. E aqui, para ilustrar o que eu quero dizer, eu cito uma história de uma mulher chamada Johnny Tada. Johnny Tada é uma norte-americana que sofreu um acidente aos 17 anos e ficou tetraplégica. Paralisada do pescoço para baixo. Enquanto ela ainda tentava se acostumar com o que acontecera neste horrível acidente, ela começou a frequentar a igreja. E certo dia, ela veio a descobrir que o pastor, ele tinha um costume de pedir para que todos se ajoelhassem. E um dia a viram chorando, porque ela não conseguia. Então perguntaram, nós entendemos o seu motivo de estar chorando. Estamos condoídos por você. E ela diz, vocês não entendem, não. Eu não estou chorando porque eu não posso me ajoelhar agora. Eu estou chorando de alegria, porque ao ver vocês ajoelhados, eu vejo um retrato do céu. E eu tenho esperança de que um dia me ajoelharei com vocês naquele grande dia. Eu tenho a perspectiva do céu. Entende? Eu tenho a perspectiva que as coisas que me aconteceram não se resumem nesta vida. Haverá uma restauração de todas as coisas quando este rei voltar. Irmãos, é verdade que nós experimentamos paz com Deus por meio do nosso Redentor Jesus Cristo. Na primeira vinda de Cristo, não foi à toa que os anjos cantaram num lindo coro dizendo paz na terra.
aos homens a quem Ele quer bem. Não é à toa. Cristo é o príncipe da paz. E quando nós cremos nele, por meio da pregação do Evangelho, nós começamos a experimentar paz. A paz com Deus. Eu não sou mais inimigo, eu sou filho. É possível experimentar essa paz. Todavia, nós experimentaremos essa paz de uma forma muito maior, muito mais profunda, quando este rei voltar. Portanto, Miqueias, ele fala da primeira e da segunda vinda ao mesmo tempo. Há paz quando Cristo vem ao mundo e morre pelos nossos pecados, mas há uma paz muito maior nos esperando quando ele regressar, quando toda a criação for realinhada e restaurada para a glória de Deus. Mas, por fim, o texto não para por aí, diz que o rei prometido, além do rei prometido trazer restauração e paz, ele trará para nós vitória. Verso 5, a segunda parte, até o verso 6 diz: quando a Síria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. Quando Cristo veio ao mundo, na sua primeira vinda, lá em Belém, a Síria não era nada no cenário sociopolítico. Nada. A Síria já tinha caído nas mãos dos babilônicos. Os babilônicos já tinham caído na mão dos persas. E os persas dos gregos. E os gregos dos romanos. Então, como que a gente interpreta isso? Porque quando Cristo vem ao mundo, a Síria não é nada, não é ninguém. A ideia da Síria aqui é um tipo de todos os inimigos de Cristo ao longo da história. Os profetas faziam isso. Eles pregavam tipologias para que servissem para todas as épocas. Na época de Miqueias, a grande ameaça era a Síria. Então ele coloca a Síria aqui como um símbolo dos inimigos de Deus. E o texto diz que quando a Síria, ou seja, os inimigos de Deus, vier à nossa terra, nós estaremos preparados. Quando eles pisarem nos nossos limites, levantaremos dentre os homens, líderes. E aqui tem o número, né? 7, 8. O que significa isso? 7 significa o número da perfeição, vocês sabem disso. E 8, a ideia do 8 aqui é, não haverá apenas líderes para combater o mal, haverá líderes de sobra. 7 mais 8. É o ideal, mais do que o ideal, vai ter sobras de líderes. Em abundância, não haverá escassez de liderança. E aqui, meus irmãos, muito claramente aponta para os oficiais da igreja. Hoje, quando os inimigos de Cristo eles vêm à porta, graças a Deus, temos líderes que Deus levanta ao longo da história, pastores, presbíteros, diáconos, que são linha de frente para combater o mal e a heresia, os falsos profetas. Nós temos líderes e por isso devemos valorizá-los. Levantaremos contra ela pastores e príncipes, líderes do nosso meio. Mas o texto não para por aí. Diz que nós não apenas ficaremos na defensiva, mas nós contra-atacaremos. O texto diz: estes consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod dentro de suas próprias portas. Nimrod aqui, lembre-se que ele é o criador da capital da Síria. Então é um duplo sentido. A ideia é o seguinte: nós não só nos defenderemos, nós iremos contra-atacar. E é isso que a igreja tem feito ao longo dos séculos, com a palavra de Deus, a espada da verdade, indo aonde, por vezes, humanamente seria impossível. Nós pregamos aos espíritos que estão cativos a Satanás. Nós pregamos, porque a nossa tarefa não é só se defender de heresia, mas pregar a este mundo que Cristo está voltando e que sem arrependimento eles perecerão. O texto de Miqueias termina assim, com vitória. A história cristã não é de derrota.
A história cristã é de vitória, meus irmãos. Nós temos um rei. Infelizmente, às vezes, por conta da idolatria do nosso coração, nós tendemos a colocar outro rei no lugar do Rei dos Reis. Nós lemos na liturgia, quando o povo pede um rei para Samuel, e Samuel fica indignado, fica triste, e Deus chega para Samuel e fala: Samuel, não fica triste não, Samuel. Eles não rejeitaram você, rejeitaram a mim. E quantas vezes a igreja evangélica tem feito isso ao longo dos anos? Rejeitando o pastor dos pastores, o rei dos reis, para correr atrás de reis que nada são. Reis que têm pés de barro, como Getúlio Vargas, entre outros. O melhor dos presidentes, o melhor dos reis, são falhos, são homens. Por isso que nós devemos olhar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei que nasce de Belém, aquele que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, trazendo-nos vitória. Eu termino com a seguinte história. Certo pastor, conhecido, não cabe citá-lo, ele parece que foi fazer um esporte, escalar algumas montanhas com o filho, e o filho, infelizmente, veio a óbito. Naquele dia, ele disse: veja, antes ressurreição para mim era apenas um conceito. Hoje é uma esperança. Eu creio que Cristo venceu a morte. E somente por essa crença eu consigo suportar a dor da perda. Que Deus nos ajude a olhar única e exclusivamente ao nosso único Rei. Vamos orar? Santo Deus, graças te damos. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Rei. Sabemos que por vezes o nosso coração idólatra deseja colocar outros reis no teu lugar, Senhor, em nosso coração. Pedimos-te perdão por isso. E clamamos, como cantamos nessa noite: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É verdade que já podemos experimentar restauração, paz e vitória neste mundo tenebroso por meio do Evangelho. Mas sabemos, ó Deus, que há uma paz, uma restauração e uma vitória muito maior nos esperando naquele dia, quando o teu único e poderoso Filho voltar. Ajuda-nos, ó Deus, a ter olhos fitos neste dia, a fim de suportar as dores deste mundo. Pedimos-te, portanto, em nome de Jesus. Amém.